pessoal, que Jesus nos abençoe. Mais um estudo hoje no livro de Neemias, hoje o capítulo 9. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, se você puder, deixa aberta porque eu vou destacar alguns versículos. E eu quero te encorajar a nesse tempo orar pedindo ao Senhor que abençoe a sua família, mas que abençoe a oitava igreja. Que seja esse um tempo de fortalecimento e um tempo do Senhor Jesus ministrar ao nosso coração uma palavra de encorajamento e de fé, para que em nome de Jesus a gente passe por esse tempo e passemos nesse tempo louvando ao Senhor e tendo os nossos olhos voltados para o Senhor e para o propósito dele nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento. E Neemias capítulo 9 nos mostra os passos de uma pessoa que prova do verdadeiro arrependimento. Quero começar fazendo uma diferenciação entre arrependimento e remorso. Você já parou para pensar o que é arrependimento e o que é o remorso? Eu quero distinguir dizendo que o remorso faz com que nós olhemos para nós mesmos, para os nossos interesses e apenas tentemos nos omitir da culpa, enquanto o arrependimento verdadeiro nos faz reconhecer a culpa e assumir a nossa culpa diante de Deus. Se o remorso nos faz olhar para nós mesmos e para a nossa reputação, o arrependimento nos faz olhar para Deus e para a sua vontade, de maneira que nós somos levados pelo Senhor a nos reconciliarmos com Ele através do perdão. Olhe comigo alguns passos de uma pessoa que prova do verdadeiro arrependimento. Primeira coisa, o arrependimento vem através da exposição da palavra. Quando somos nós confrontados pela palavra de Deus, aí então o nosso coração é despertado para o verdadeiro arrependimento. Verso de número 3. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia, em outra quarta parte do dia, eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Primeiro passo para o arrependimento verdadeiro é o contato com a palavra de Deus. Quero que você se lembre da história do segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, quando Davi, sendo rei de Israel, decide tomar para si como mulher a esposa de Urias, que era um de seus guerreiros. E o texto diz que Davi, depois de pecar contra Urias e contra o Senhor, por 3 vezes ele tenta colocar o pecado debaixo do tapete, movido por remorso, porque ele se preocupou com a sua reputação e não com aquilo que Deus pensava a respeito dele naquele momento. Então, no primeiro momento, ele chama Urias, e depois de ter se deitado com a esposa de Urias e engravidado essa mulher chamada Batseba, Davi tenta induzir Urias a ir para sua casa se deitar com a sua mulher, porque afinal de contas, a gravidez ainda não tinha sido descoberta, e Urias acharia então que o filho era dele. Urias se recusa, e mais uma vez Davi tenta, movido por remorso, colocar o pecado debaixo do tapete, e ele embebeda Urias, pensando que, pelo menos fora de si, pelo menos embriagado, Urias iria para sua casa e se deitaria com sua mulher. O texto diz que mesmo assim, Urias se nega a se deitar com Batseba e por fim Davi manda matar Urias. Ele bota Urias no lugar da batalha que estava a guerra mais acirrada e ele ordena ao comandante que deixasse Urias sozinho para que morresse. E depois disso tudo, ninguém ainda sabia do pecado de Davi e aparentemente estava tudo bem até que o profeta Natã enviado pelo Senhor, e ele traz para Davi a palavra do Senhor. E quando ele diz, assim diz o Senhor, tu és o homem, Davi, ao invés de tentar omitir o seu pecado e preocupar-se com a sua reputação, ele reconhece o seu pecado e ele se volta para o Senhor. Se o primeiro passo é nós termos contato com a palavra de Deus, o segundo passo é nós reconhecermos quem Deus é. E o texto diz assim no verso 6, no livro de Neemias, capítulo 9. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Quando nós somos confrontados pela palavra, os nossos olhos se voltam para o Senhor. É o que diz Davi, pequei contra o Senhor. Nós então reconhecemos quem Deus é. Ele é o Deus criador, poderoso, santo, o que governa sobre todas as coisas, o Deus soberano, e nós então olhamos para quem o Senhor é. Depois, nosso coração é movido para reconhecer quem nós somos. E veja comigo então o verso de número 7, que diz assim, tu, Senhor, elegeste Abraão e o tiraste da terra de Ur dos Caldeus e lhe puseste o nome de Abraão. E depois disso ainda o verso de número 16 que diz, eles, nossos pais, se houveram
soberbamente, endureceram sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe. E depois diz ainda que eles se voltaram para a servidão do Egito. Ou seja, reconhecendo quem Deus é, Neemias, Esdras dizem ao Senhor: tu és o rei soberano, mas eles depois dizem: nós e os nossos pais pecamos contra ti. Depois de reconhecermos quem o Senhor é, nós também reconhecemos quem nós somos. É o que acontece com Davi. Ele reconhece o Senhor e ele percebe que ele havia pecado contra o Senhor. O verdadeiro arrependimento, ele nos mostra a nossa natureza de pecado e expõe os nossos pecados diante de Deus e diante das pessoas, de maneira que o próximo passo é nós reconhecermos a misericórdia do Senhor e clamarmos por perdão. Essa é a oração do arrependimento. Nós vemos isso, por exemplo, no verso de número 19, que diz: todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não nos deixaste no deserto. E ainda no verso 32, agora, pois, ó Senhor nosso, Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, e nós, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e ao teu povo, desde os dias do rei da Síria até o dia de hoje. Uma oração que reconhece quem Deus é, quem nós somos, mas que enaltece a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a sua bondade, o seu amor. E agora, ora dizendo: eu pequei contra o Senhor. A palavra de Natã para Davi é: também o Senhor já te perdoou o pecado. Esdras e Neemias leem a lei diante do povo e dizem: Deus é santo, nós somos pecadores, mas o Senhor é rico em misericórdia. E eles clamam: Senhor, lembra-te da tua aliança, não se esqueça de nós, olha para a nossa aflição. Enfim, nós vamos caminhar agora para algumas perguntas e você vai fazer com sua família. Se você estiver agora ao vivo com alguém do seu Jacó, eu te convido a fazer isso também com essa pessoa. Primeira pergunta: para você, qual seria a maior prova da bondade de Deus? E como você pode ver a bondade de Deus na sua vida hoje? Segunda pergunta: como nós podemos demonstrar sincero arrependimento diante de Deus? E terceira pergunta: sabendo que Deus nos amou, como nós devemos viver hoje para que as pessoas que estão perto de nós possam perceber na nossa vida esse amor revelado pelo Senhor Jesus? Quero orar contigo, quero que você discuta essas perguntas e que nesse tempo Jesus visite a sua vida. Eu oro, Pai, para que nesse momento a tua igreja seja edificada na tua palavra e que diante, Deus, da realidade do nosso pecado e da bondade do Senhor, o nosso coração seja movido para ti em arrependimento. Visita-nos, Deus, nesse momento. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe, que você desfrute desse tempo na presença de Deus.